amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para atualizar as coisas do desporto local, falar principalmente desta reta final do Campeonato Paranaense, em que a cidade de Canção, Maringá, chega com 2 representantes com chances reais de passar à próxima fase. O Aruco Maringá e o Maringá Futebol Clube tem esta penúltima rodada como decisiva para a qualificação dos dois, para o encaminhamento da classificação das duas equipes. Veja bem, eu estou fazendo estas observações sem saber o resultado do Maringá Futebol Clube contra o Cianorte, o Maringá, jogo desta quinta-feira, mas independentemente do resultado, o Maringá Futebol Clube já tem garantida, assegurada a sua classificação à próxima fase da competição. A questão vai passar entre os 4 primeiros, há essa possibilidade, estou dizendo, independentemente do resultado desta quinta-feira contra o Cianorte, ou vai passar apenas entre os 8. Entre os 8 já está o Maringá Futebol Clube com seus 14 pontos, entrou na 10ª rodada com 15 pontos, na verdade. Então, esta pontuação já assegura a permanência, a qualificação para as disputas dos playoffs da segunda fase do Campeonato Paranaense. O que se decide neste domingo, o que é decisivo para a rodada final, é se o Maringá Futebol Clube vai ficar entre os 4 primeiros colocados ou apenas entre os 8. A diferença você sabe, se você fica entre os 4 primeiros, tem a prerrogativa de fazer os playoffs, a primeira partida na quadra, no campo do adversário, e a segunda partida jogando diante da sua torcida. Isso pode ser decisivo. Lembrem-se da final do Campeonato Paranaense, quando o Maringá Futebol Clube decidiu o título com o Curitiba, teve que primeiro jogar em casa, não é? Teve o apoio da torcida, mas não conseguiu superar o Curitiba, e aí, mesmo perdendo, ficou com chance, mas teve que buscar a diferença no estádio Couto Pereira, e aí não deu para o tricolor maringaense. O Curitiba foi o campeão, o legítimo campeão, e o Maringá Futebol Clube o vice-campeão. Mas, enfim, águas passadas, vamos falar deste campeonato. Está aí, portanto, a importância de ficar entre os 4 primeiros, e isto será definido na rodada final, quando o Maringá Futebol Clube joga em casa, diante do São Joséense. Isso mesmo, na rodada final, no dia 26, agora no Carnaval não tem rodada, ao interregno na competição, palavra bonita, interregno, né? Na competição, para que as pessoas possam pular o Carnaval sem nenhuma outra preocupação. E aí, no dia 26, todas as partidas agendadas para o domingo, todas no mesmo horário, às 16 horas, e o Maringá Futebol Clube vai jogar a partida final desta fase classificatória diante do São Joséense, com a presença da sua torcida no Estádio Regional Willie Davids. Aliás, a presença da torcida que tem sido espetacular por causa do Maringá Futebol Clube, não é? Entre todas as equipes que participam da competição, exceto a dupla Atletiba na capital, que aí também não tem como, né? Mas é o Maringá Futebol Clube quem mais gente leva ao Estádio Regional Willie Davids. Maringá Futebol Clube estreou contra o Foz, com portões fechados, lembram-se disso, na primeira rodada. E na sequência contra Rio Branco, enfim, todos os jogos que fez depois, nunca menos que 5.000 pessoas no estádio. E para esta partida contra o São Joséense, no dia 26, na rodada final, com o peso que tem, é certo que vai faltar lugar para as pessoas, para os torcedores, para os adeptos do Maringá Futebol Clube. Enfim, é esse o quadro do Maringá Futebol Clube. Mesmo sem saber o resultado do Cianorte, o jogo desta quinta-feira, esta é a projeção que se faz do time do Jorge Castilho, que já está classificado para a segunda fase, decide apenas se fica entre os 4 melhores ou se fica entre os 8 melhores classificados. Vamos cuidar agora da questão do Aruco, o Aruco do Rafael Andrade, que jogou em casa diante do Azures nesta quarta-feira, e nós vamos tendo imagens desta partida disputada no Estádio Regional Willie Davids, e acabou não ganhando, empatando em 1-1. Um resultado que até o time do Rafael merecia melhor sorte, notadamente na segunda etapa, quando foi toda pressão para cima do também pressionado Azures, né? Afinal de contas, o Azures estava, antes da partida, trabalhando com 2 frentes, com uma que lhe dava perspectivas de classificação à próxima fase, no caso de vitória, e outra que o deixava numa situação de ameaça de rebaixamento, no caso de derrota. Enfim, eram 2 equipes pressionadas. O time do Rafael Andrade, o Aruco Maringá, sofreu 1-0 no primeiro tempo, não é? Estava jogando razoavelmente,
tinha alguns detalhes para serem corrigidos. Esses detalhes foram corrigidos na etapa segunda e o time partiu para cima, pressionou, chegou, fez um golaço com o Thales, que começou na reserva, entrou no segundo tempo. O Thales fez o gol do empate e este empate deu um refrigério. Se não deu conforto absoluto, pelo menos deu a condição do Samurai Black também ir para a rodada final com perspectivas de se classificar. É claro que vai depender de uma combinação de resultados, não é? Mas tem equipes ali, caso do Londrina, por exemplo, este é o exemplo mais emblemático. O Londrina vai para a rodada final com 10 pontos, os mesmos 10 pontos que tem o Arouco e o Maringá. Não é porque o Londrina já jogou, assim como o Arouco jogou e empatou em casa com o Azures, o Londrina saiu para enfrentar o Coritiba e perdeu a partida. Então estagnou nos 10 pontos, está ali na 7ª colocação, antes do jogo do São José com o Rio Branco, e ele vai com os 10 pontos. No caso do Londrina, e o Londrina vai enfrentar o Atlético Paranaense. Se perde para o Atlético Paranaense, o que convenhamos, é uma lógica, o Atlético Paranaense a estatística nos autoriza a dizer isso, o melhor time desta competição. Pode perfeitamente, mesmo jogando no Estádio do Café, vencer a equipe do Londrina. Se o Atlético vence o Londrina e o Samurai, o Arouco, consegue um empate na rodada final contra o Cianorte, jogo fora de casa lá em Cianorte, o Arouco está classificado. É a conta mais simples que se tem, até porque a gente não tem os resultados, mas na 10ª rodada tinha outras equipes, caso do próprio São Joséense, que jogaria contra o Rio Branco na 15, e o Cascavel, que vai enfrentar o Coritiba neste domingo no jogo atrasado e que enfrentaria o Atlético na quinta-feira. Portanto, há sim uma possibilidade matemática do Arouco Esportes Brasil, o time do Rafael Andrade, o time do Seu João, do Paulinho, enfim, essa gente que se dedicou na montagem dessa equipe, e havia um temor. Ora, o Samurai Black está se constituindo agora, o time foi fundado em 2020, disputou a 3ª divisão em 2021, subiu em 2022, quando participou da divisão de acesso, e havia aquela preocupação de parte dos mais pessimistas, subir e cair, nada disso, já está, e essa é a grande notícia, esta é a relevante informação. O Arouco Maringá não tem mais ameaça de rebaixamento, de degola. Está mantido na 1ª divisão. Estes resultados contabilizados até agora, estes resultados amealhados até agora, se não foram espetaculares, mas serviram para o time maringaense se assegurar e vai estar na 1ª divisão em 2024, com certeza. Este era o primeiro projeto, mas dentro destes cálculos que acabei de apresentar a vocês, o time pode também pensar em qualificação para a 2ª fase do Campeonato Paranaense. Seria espetacular para a cidade de Canção, para o torcedor de Maringá, que gosta tanto de futebol e de toda a região. Quando falo de Maringá, falo de toda a região, das cidades, dos municípios que cercam a cidade de Canção. Seria espetacular ter o Willie David servindo a 2 times maringaenses na 2ª e decisiva fase do Campeonato Paranaense, e isto pode acontecer. É claro que no caso do Maringá, com certeza o Maringá vai estar, o Maringá Futebol Clube vai estar, mas no caso do Arouco depende aí de uma combinação de resultados e depende principalmente da própria força. Vai jogar contra o Forte Cianorte lá no estádio Albino Turbay, e todos sabemos, o Leão do Vale, quando joga em casa, quando tem o apoio da sua torcida, é um adversário difícil de ser batido. É esse o quadro. Em relação à 2ª divisão, a Federação Paranaense de Futebol fez a reunião arbitral e determinou que a competição começa no próximo dia 30 de abril. São 10 equipes participando, as 2 primeiras vão subir para a divisão de elite em 2024 e as 2 últimas vão cair para a 3ª divisão, e está nesta competição o Grêmio de Esportes Maringá, o Galo Guerreiro, glorioso Alvinegro do Norte, está qualificado por conta de que foi o campeão da 3ª divisão, sob o comando do Claudemiro Sturion, está nesta 2ª divisão, está na briga por uma vaga na elite em 2024. Há informações desencontradas em relação à montagem da equipe, mas a gente sabe que tem um pessoal trabalhando no sentido de acertar com uma comissão técnica, começar as contratações, montar o time para a estreia no dia 30 de abril. E esta 2ª divisão, amigos meus, que como eu gostam do futebol, está pesada. Tem Toledo, tem Paraná Clube, tem PSTC, tem Araucária. Não está fácil, é uma 2ª divisão muito pesada, uma 2ª divisão muito difícil em nível de projeção
pode-se dizer que uma das vagas é do Paraná Clube, claro que isso pode não acontecer, mas o Paraná Clube, pela tradição que tem e pelo fato de estar rebaixado na divisão estadual, certamente vai haver uma mobilização lá pelos lados de Vila Capanema para que o time minimamente recupere, resgate a sua condição dentro das suas tradições e volte para a primeira divisão. Então, partindo desta premissa, partindo desta análise de que uma vaga é do Paraná Clube, a outra fica para Grêmio de Esportes de Maringá, fica para Toledo. Francisco Beltrão desistiu. O Francisco Beltrão estava qualificado também, mas o pessoal do Sudoeste alegou dificuldades financeiras para montar o time, abriu mão da vaga e esta vaga foi ocupada pelo Araucária, o Araucária da região metropolitana de Curitiba, que foi o terceiro colocado na terceira divisão. Portanto, o Araucária está na disputa, o PSTC, o Toledo, o Apucarana, Esportes, enfim, não vai ser uma segunda divisão muito fácil. A tabela deve ser divulgada nos próximos dias, por conta de que a lei geral do Regulamento Geral das Competições determina que a tabela tem que ser divulgada 60 dias antes da competição. Como vai começar em 30 de abril, até o final deste fevereiro teremos a divulgação da tabela. Vamos saber aí quais são as partidas que o Grêmio de Esportes de Maringá terá para disputar e chegar à condição de elite do futebol paranaense. E se isto acontecer, o Aruco já está mantido na elite do Paranaense, não é? Já se qualificou, já dissemos aqui, não corre mais risco de rebaixamento. O Maringá Futebol Clube, atual vice-campeão, está já classificado para as oitavas, portanto, as duas equipes estão na elite. E aí, se o Grêmio conseguir uma das duas vagas, 2024 será com 3 times de Maringá na primeira divisão do Campeonato Paranaense. A torcida para que isso aconteça, a torcida, portanto, depende só do Grêmio, não é? O Grêmio de Esportes de Maringá se organize, que as pessoas encontrem aí uma solução para os eventuais problemas, para os impasses de uma transição a uma troca de diretoria, enfim. Tomara que dentro do campo isto não se reflita negativamente.